Doutor Renato, o senhor que é neurocientista, que tem um livro sobre, que trata desse assunto também, qual é a sua opinião sobre isso? O viés que eu vejo é um pouco diferente do viés deles. O que eu acho é que o Estado deveria difundir e educar as pessoas a fazer de forma apropriada o uso das propriedades medicinais da maconha, que são muito poderosas, são indiscutíveis do ponto de vista científico e tornam ela um remédio bastante seguro, na verdade, comparado com substâncias que são vendidas na farmácia, por exemplo. Mas um remédio seguro para quê? Nossa, você vai ter que aguentar a lista aí. Bom, Parkinson, ela funciona muito bem para aliviar dor e disfunção motora, né? Porque além do tremor, Parkinson dificulta a locomoção, né? E o efeito da maconha é quase que imediato, controlando esse tremor e essas dores. Controla vários tipos de dores importantes que normalmente são tratadas com morfina, como é o caso das dores nevrálgicas, né? Dores, deixa eu explicar melhor, dores que são causadas por danos no próprio sistema nervoso. Não é que há alguma inflamação, alguma coisa machucada, mas o próprio sistema nervoso tem um defeito que leva a uma mensagem constante de dor, e são dores que muitas vezes as pessoas se matam porque não conseguem resolver essa dor. A maconha resolve essa dor. Por exemplo, enxaqueca. Enxaqueca também resolve. Isso tudo depende de você ter linhagens bem controladas, né, com padrões de produção, padrões estabelecidos, porque varia muito as propriedades de uma planta para outra. Então, se você tem um sistema que regulamenta essa produção, você tem essas propriedades adequadamente alocadas em cada planta, diminuindo inclusive os efeitos colaterais. Mas continuando, por exemplo, ela tem uma vantagem que ela tem um efeito multissintomático. Então, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, fazendo tratamento de quimioterapia, ela sofre muito pelo próprio câncer e por causa do tratamento de quimioterapia, que causa um mal-estar terrível, né? E isso, obviamente, também causa um problema um problema emocional sério para a família, certo? Então, usando a maconha, ela tem um alívio das dores do câncer, ela tem um alívio da náusea, com isso ela consegue voltar a se alimentar, e se alimenta porque aumenta o apetite, aumenta o gosto pela comida. E os efeitos que são considerados, assim, digamos assim, pecaminosos da maconha, que é a pessoa se sentir, mudar a sua percepção das cores, do som, o bem-estar que a maconha causa, o alívio do humor, isso do ponto de vista terapêutico é valiosíssimo, porque essas pessoas elas sofrem muito com o estresse, com a tristeza. Então, esse ganho de humor que a maconha causa, que é o que é considerada coisa obscura da maconha, na verdade é uma vantagem terapêutica considerável com relação a outros remédios. Ela também serve, por exemplo, para broncodilatadora, ela inibe a náusea, né, inibe o vômito, como eu falei. Tem propriedades que inibem o crescimento do câncer, que são propriedades que, quando a gente fala assim, as pessoas falam, pô, mas se inibe o câncer, como é que isso não é difundido? Mas inibe mesmo e não é difundido porque existe todo esse distanciamento, né, da realidade científica, da realidade cultural sobre a maconha, né? Porque, na verdade, a maconha ela sempre foi compreendida como um remédio e nunca deixou de ser compreendida como remédio, porque a lei não impõe uma mudança na realidade da natureza, né? Nós, cientistas, a gente analisa a natureza sem fazer juízo de valor dessas propriedades maravilhosas que a natureza botou nessa planta, né? Para fazer uma ponte, então, com essa discussão da apologia, o que eu acho curioso é o seguinte, porque o que eu estou fazendo aqui, falando a verdade sobre a maconha, é apologia ou não é? Isso aqui quer dizer, se uma pessoa está na rua dizendo a maconha é boa para a saúde, em vários aspectos, e faz menos mal do que o álcool, isso é apologia? É uma coisa que eu não compreendo. Vamos ouvir mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber se é justo doentes terem de utilizar maconha escondido para aliviar dores de determinadas doenças. Doutor Renato. Isso até é interessante, que eu vou passar para os colegas aqui que entendem de legislação que eu não entendo, uma questão que às vezes me colocam parecida com essa, porque recentemente houve um estudo muito amplo comparando sobre vários pontos de vista, vários aspectos, os danos de cada droga, né? Danos sobre o indivíduo com relação à sua saúde, sobre o indivíduo com relação ao controle que ele exerce sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, danos com relação aos que estão em volta desse indivíduo, se ele afeta a vida de quem está em volta dele, danos em relação à saúde pública, por exemplo, né? São alguns dos critérios. E aí fizeram um ranking, né? E nesse ranking,
o álcool está em 4º lugar e a maconha está em 11º. Então, uma coisa que se coloca que fica estranha é a seguinte, vamos supor um industrial, né, que vende milhões de litros de álcool por ano para milhões de brasileiros. Ele é uma pessoa que é considerada uma pessoa honesta, produtiva, que dá empregos, etc., na sociedade. No entanto, a substância que ele vende causa muito mais danos à sociedade, à saúde pública e aos indivíduos do que a maconha, sendo que, por exemplo, uma pessoa que for, sei lá, um jovem de 20 e poucos anos que cultive maconha e que distribua, venda para amigos ou para outras pessoas, essa pessoa vai ser considerada um criminoso hediondo, sendo que ela pode estar, inclusive, facilitando o uso médico para outras pessoas que não têm como adquirir de outra forma. Né? Então, qual é o sentido disso? Essa pessoa está vendendo um remédio e é punido como um criminoso hediondo, enquanto essa pessoa está vendendo algo que não é remédio. Fazer uma comparação assim mais, vamos dizer assim, compreensível. Né? A escala de produção, de consumo de álcool é muito maior do que a escala de produção e consumo de maconha. Então, sob esse ponto de vista, quer dizer, sob esse paradigma, a comparação, ela não é muito, vamos dizer assim, justa. Se não fosse se você comparar do ponto de vista social, mas do ponto de mas vista se fosse comparar sim. em termos de consumo, vamos dizer assim, o prejuízo de um sujeito que fumou um baseado, do sujeito que consumiu, vamos dizer assim, uma cerveja. Eu vou dar um exemplo que eu não preciso nem falar dos danos físicos do álcool para esclarecer o grande paradoxo, que é o seguinte: a maconha nunca tira a consciência do usuário. Ele pode ficar sonolento, mas ele não perde a consciência. O álcool tira a consciência do usuário e o pior, o álcool tira a consciência do usuário antes dele parar de agir. Então, o cara já não tem mais nenhum critério, né, de valor social, nenhum limite racional da ação dele, e ele continua agindo. Ou seja, ele está inconsciente, mas está agindo. Esse cara vira um potencial causador de danos, como é quando ele dirige, como é quando ele entra em brigas irracionais. A maconha não faz isso. A maconha não tira a consciência de ninguém, o álcool tira. Isso, para mim, é o suficiente para dizer que o álcool é uma droga muito pesada e a maconha não é. E aí, como que você enaltece pessoas que vendem milhões de uma droga que faz mal e tira a consciência das pessoas e diz que uma pessoa que produz e vende uma planta que não faz tão mal é um criminoso hediondo? Aí você pega um jovem, destrói a vida dele, destrói a vida, porque você pega um jovem de 20 e poucos anos, põe na cadeia, você destrói a vida dele. Qual é o sentido disso? Ou pior, uma pessoa é pega em casa com uma pequena plantação que está usando para fins medicinais, está aliviando seu sofrimento, está em plena harmonia com a natureza, com a ciência, com o direito fundamental dela de tratar do seu próprio bem-estar. Aí vem um agente do Estado, impede ela de fazer esse uso e ainda transforma ela num criminoso, transfere ela para uma situação que vai arruinar com a vida dela. Qual é o sentido disso? Bom, na verdade, a maconha, ela tem várias pesquisas mostrando que ela tem sido usada como porta de saída para drogas que realmente viciam do ponto de vista fisiológico, né? Isso então é o contrário, porque o que se diz que ela é uma porta de entrada porque o que ela faz, drogas. Ela alivia a síndrome de abstinência de drogas como a heroína e o próprio crack. Isso tem uma pesquisa de observação de usuários do Dartiu Xavier, da FAPESP, que mostra que, espontaneamente, os usuários buscam a maconha quando eles não têm acesso ao crack e que, eventualmente, isso facilita que eles superem, né, o período de síndrome de abstinência e até abandonem o crack e substituam pela maconha, que é muito menos lesivo para eles, na verdade. E essa ideia da porta de entrada, na verdade, é uma confusão. Não é que está errado que exista uma certa sequência, mas há uma confusão de achar que essa sequência é imposta pelas propriedades farmacológicas da droga, porque não é. O que acontece é o seguinte: as pessoas vão usando as drogas na medida em que as drogas são mais ou menos disponíveis e populares. Então, elas começam com o álcool, que é uma droga pesada. As pessoas dizem, vai usar maconha e vai migrar para uma droga pesada. Mas, na verdade, o álcool é uma droga pesada, muito mais pesada que a maconha, e as pessoas começam com o álcool porque culturalmente é aceitável o pai oferecer lá
uma cervejinha para o filho de 16, 17 anos. É ruim, mas é culturalmente aceitável. E as pessoas vão às ruas e veem as pessoas se drogando com álcool num clima de festa, de aceitação, de confraternização. E aí as pessoas aderem ao uso do álcool primeiro. Depois, eventualmente, elas têm contato com a maconha porque é uma coisa mais difícil de achar porque é ilegal e menos popular do que o álcool porque é ilegal. E é mais popular do que as drogas mais pesadas porque todo mundo tem uma noção de que cocaína, heroína causa mais danos às pessoas do que isso. E são drogas mais caras e menos acessíveis. Então, existe uma tendência que é quase que ditada pela estatística que a lei impõe de acesso à droga que causa essa sequência. Mas se você regulamentar o uso da maconha, por exemplo, como é na Holanda, o que aconteceu é que houve uma migração, ainda que parcial, de usuários de heroína para maconha e de álcool para maconha, o que do ponto de vista individual e de saúde pública é um ganho, na minha opinião. E que eu gostaria que ele explicitasse, que é o seguinte, é de que a lei não tem base científica para classificar a maconha como uma droga prejudicial à saúde. Explique isso para nós aí. Foi o que eu falei. Houve um estudo feito que mostrou que com todos os aspectos... O que você falou sobre ser mais usado no álcool, é verdade que isso tem um peso maior na sociedade, mas para o indivíduo, né, o álcool é muito mais prejudicial do que a maconha, muito mais mesmo. O álcool é a quarta droga mais prejudicial e a maconha é a 11ª, ficando atrás do cigarro, inclusive, né? E existe esse mito de que houve... Acho que as pessoas imaginam que houve uma reunião de cientistas em algum ponto da história e decidiram, olha, a maconha causa esses problemas e tal. Ele falou os malefícios. Eu não sei quais os malefícios que ele está falando, porque a maioria dos malefícios que dizem está errado, não é verdade. O que ela aquela faz... história do ovo, que foi durante muito tempo condenado como... Você me citou alguns malefícios, da pessoa perder a percepção da realidade. Você me citou alguns benefícios. Não perde a percepção. Alguns benefícios aí. Não perde a percepção. Ela muda a percepção para melhor, ela se sente melhor sobre a realidade. Isso é ótimo. As pessoas desenvolvem remédios caríssimos para tentar fazer isso. Você pode comprar esse efeito na farmácia de uma forma caríssima ou usar uma planta, que é um produto da natureza. Agora você falou que era preciso, porém, desenvolver linhagens dessa Isso, tem essa questão, porque quando você planta. não tem uma regulamentação, você tem os efeitos colaterais. Por exemplo, o efeito colateral mais prejudicial, eu não diria maléfico para a pessoa, é um déficit na capacidade cognitiva enquanto ela estiver sob o efeito da maconha. Se a pessoa usa todo dia, ela vai estar sempre um pouco aquém de alguns aspectos da sua capacidade mental. Mas isso não quer dizer que a pessoa não se sinta beneficiada pelos outros aspectos, né? Eu acho que vários artistas se beneficiam por essa percepção da realidade, essa criatividade, esse bem-estar, né? que é um dos efeitos da maconha que tem vantagem terapêutica. Então, crianças ou jovens em idade de crescimento não devem usar maconha porque isso vai desmotivá-los e vai prejudicar o aprendizado, certo? Mas do ponto de vista de qualquer outro aspecto, se você considerar os adultos, não existe nada que justifique esse fantasma, esse assombro que existe em torno da maconha. É uma coisa cultural. A maconha, quando ela foi proibida, ela não foi proibida por causa das propriedades psicoativas dela. Foi proibida por questões geopolíticas, econômicas, que dizem respeito, sobretudo, inclusive, ao uso do cânhamo, que nem tem propriedades psicoativas. Não houve, como as pessoas imaginam, há 90 anos atrás, uma reunião de cientistas para dizer vamos proibir essa planta porque ela faz mal. Não houve. Quando ela foi proibida, inclusive, a maconha era das grandes estrelas da indústria farmacêutica. Ela já foi vendida em xaropes pela Lilly, pelas principais indústrias farmacêuticas. E hoje em dia, que a gente está com esse debate bobo de se não é, enquanto isso, as indústrias farmacêuticas estão produzindo extrato de maconha balanceado e vendendo. Então, voltando à questão. As plantas têm vários princípios com propriedades diferentes. Então, se você tiver uma abordagem científica para tirar vantagem desse conhecimento e balancear esses princípios ativos, você pode diminuir, por exemplo, a tendência para algumas pessoas de terem, pessoas
existe um grupo pequeno de pessoas que tem tendência à psicose que não pode usar maconha, porque a maconha, o THC pode aumentar a tendência a ter um surto. Porém, esquizofrênicos, por exemplo. Pois é, porém a maconha tem o canabidiol que faz o contrário, que é um antipsicótico. Então se a pessoa, se houver um aporte do Estado para produzir uma planta com mais canabidiol, o próprio psicótico pode eventualmente tirar vantagem dessa planta, se comprovado que assim essa planta funciona de fato dessa maneira, para tratar a ansiedade, que é um problema comum entre os psicóticos. E o canabidiol é ansiolítico e antipsicótico. Temos mais uma pergunta de telespectador. Porque em outros países, medicamentos à base de maconha já são legalizados para o tratamento de doenças graves. Renato, aproveita e fale um pouco também das suas pesquisas com relação a isso. Na verdade, a minha pesquisa é com o sistema que a gente chama sistema canabinoide endógeno, do próprio corpo, né? Recentemente foi compreendido o efeito que os princípios ativos da maconha faziam no organismo, que antes achava que era um efeito desorganizador, mas na verdade ela atua sobre estruturas específicas que regulam a forma como o sistema nervoso funciona. E a partir da descoberta dessas estruturas específicas, se compreendeu que o cérebro deveria produzir substâncias parecidas com as que tem a maconha, e aí encontrar essas substâncias no cérebro são chamados canabinoides endógenos. O canabinoide vem do nome cannabis sativa, da planta. A minha pesquisa começou bem no início dessas descobertas, né, sobre os endocannabinoides, e ela tem a ver com a função dos canabinoides endógenos na regulação do equilíbrio e da coordenação de todos os aspectos da fisiologia dos animais, inclusive aspectos emocionais, cognitivos e de apetite e de inflamação. É um sistema que orquestra a adaptação do organismo de volta à normalidade. Não é que quando ele atua, ele está na normalidade, ele faz essa transição. Então, com isso, se ficou claro tanto como funciona todos esses princípios ativos e suas funções benéficas, como os problemas do abuso, né? O problema do abuso, como eu falei, se a pessoa usa constantemente, ela vai ter um déficit cognitivo, um déficit de memória, mas isso é um déficit... Ela vai ficando com o miolo mole, como você diz. Não muda o miolo da pessoa. Ela responde a pergunta dos malefícios. Não muda, mas não muda o cérebro da pessoa. O que acontece é que quando ela para, existe um período em que ainda há THC no organismo dela, e na medida que esse THC vai sendo eliminado, a pessoa vai voltando ao normal. Então, um usuário pesado, de muitos anos, ele vai precisar de uns meses aí para... Agora, essa pesquisa você fez com animais ou fez observando pacientes? Com animais. Nos Estados Unidos. A essência da minha pesquisa foi mostrar o seguinte, que quando o animal passa por um estresse, existe um hormônio que é produzido pela glândula adrenal, que chama cortisol no homem. Esse hormônio ele orquestra uma série de mudanças, tanto da fisiologia do organismo quanto do cérebro, para justamente após a emergência desse estresse, que pode ser correr de um predador nos animais, ou correr de um assalto, ou enfim, uma briga, alguma coisa em humanos, depois dessa ocorrência do estresse, que é quando a pessoa fica cheia de adrenalina, disposta a brigar ou a fugir, existe um período necessário para ela voltar ao normal. E esses glucocorticoides, o que eles fazem é fazer várias células produzirem, então, esses canabinoides endógenos para acalmar a pessoa, para diminuir a tensão psicológica e muscular, para diminuir a dor, para reduzir a inflamação, para melhorar até, do ponto de vista cognitivo, um pouco a criatividade, porque ajuda ela a fragilizar algumas memórias que não estão mais úteis para poder surgirem novas memórias, por exemplo. Então, da mesma forma que isso gerou uma compreensão melhor dos benefícios, também gerou dos malefícios. Então, assim, não tem um embate muito forte com ele. O meu problema é que se estabeleça com clareza exatamente o que acontece. Agora, por que isso é importante? Porque quando você fala, na verdade, o que é bom e o que é ruim, isso é importante para quem vai fazer uso medicinal. Então, você desmistificar, por exemplo, que a maconha não mata neurônio, não é uma intenção do cientista de falar para as pessoas, pode usar do jeito que quiser porque não mata neurônio. Não, é para deixar claro que para o uso medicinal, inclusive, essas pessoas não vão ter esse dano porque ele não ocorre. É importante que se saiba isso porque
Quando eu estou falando de uso medicinal, eu estou falando de aliviar sofrimentos sérios. Agora, o que é feito hoje em termos de produção de substâncias, de medicamentos e mesmo de linhagens de maconha que possam ser usados de forma medicinal? No Brasil, nada, porque... Mas fora do Brasil, aí, que você constatou. Olha, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cadeia produtiva que inclusive rende bilhões à Califórnia de várias linhagens usadas para medicina. São linhagens que são adequadas, né, para determinados tipos de funções, né? Tem uma que pode ser mais analgésica, outra que pode ser mais para insônia ou bruxismo, que é o caso que ele falou, né? O bruxismo é uma espécie de manifestação de tensão, né? De estresse. Então, condiz com o efeito endógeno da maconha. Então, existem pesquisas muito sólidas nessa área e o uso, quer dizer, quando a gente fala de uso medicinal, não está falando de coisa de outro planeta, né? Isso tem no Canadá, isso tem nos Estados Unidos, institucionalizado, não é clandestino. Em Israel, certo? E na Holanda, são países que superaram as barreiras do obscurantismo para dar às pessoas o direito de usar o benefício de uma coisa maravilhosa que a natureza criou, que foi essa planta.